que é o câncer? Essa é uma pergunta muito frequente que eu vejo no consultório. O que é o câncer? E nesse vídeo você vai entender justamente isso. Vai entender o que é o câncer, vai entender que o câncer não é uma doença única, que é uma série de mais de 150 doenças diferentes. Você vai entender também qual que é a diferença entre células malignas e células normais. Vai entender como é que surge o câncer, o que é metástase. Vai entender também quais são as alterações que tem no tecido, que tem no órgão, mas não são câncer. Tumores benignos, por exemplo, são alterações que não são câncer. E vai ter também uma noção sobre alguns tipos de câncer. Se esse assunto te interessa, fica aqui, este vídeo é para você. Meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e sou cirurgião de cabeça e pescoço e lido com pacientes com câncer há quase 25 anos. Nesse período todo, eu acabei tendo experiência suficiente para discutir aquilo que eu discuto nesse canal, sobre câncer. Mas antes de prosseguir, se inscreva no canal, é importante que você se inscreva, é importante que você ative as notificações, dê like, todas essas coisas que todo mundo pede em todos os vídeos que você vê por aqui. Mas o mais importante disso tudo é que isso pode levar essa mensagem a outras pessoas que podem precisar desse conteúdo. Vamos entender, então, o que é o câncer. O câncer é uma série de doenças muito diferentes. Então, basicamente, doenças que parecem que não tem nada a ver uma com a outra e são câncer. E elas têm alguma característica em comum para ser enquadrada, para ser caracterizado como câncer. A primeira característica é a divisão descontrolada das células. As células têm, além dessa divisão descontrolada, a capacidade de atingir outras partes do corpo, caracterizando o que a gente chama de metástase. E onde é que começa o câncer? O câncer começa basicamente em qualquer parte do corpo. Qualquer tipo de célula do corpo potencialmente pode se transformar numa célula alterada, uma célula maligna, se multiplicar de forma desordenada, cair na circulação sanguínea ou linfática e atingir outros órgãos através do sistema linfático. Então é por isso que o câncer é uma gama de doenças muito diferentes, porque qualquer célula pode originar um tipo de câncer. Como é que é o processo natural da evolução das células? As células têm um nascimento, elas crescem, têm um tempo de crescimento, de multiplicação, tem um envelhecimento celular e as células acabam morrendo. É o que a gente chama de apoptose celular, ou seja, a célula é programada para morrer. Mas no caso de uma lesão celular, como você corta uma mão, por exemplo, outras células são formadas para substituir essas células iniciais que foram rompidas. No câncer, especificamente no câncer, esse processo natural que é comum a todas as células é interrompido. As células ficam anormais, elas se modificam sua característica, e as células que são danificadas ou que são envelhecidas, que normalmente iriam morrer, não morrem. Simplesmente elas continuam se multiplicando, novas células alteradas são criadas, e mesmo com muitas células, elas não param de dividir, e acabam formando tumores. A divisão celular, então, no câncer é uma divisão celular descontrolada, e essa divisão celular descontrolada forma tumores. Uma coisa importante, básica, mas importante, todo câncer é maligno. Alguns pacientes às vezes perguntam, mas o câncer é benigno ou o câncer é maligno? Não existe isso, todo câncer é maligno. Existe tumor benigno, que não é câncer. Uma proliferação celular, por exemplo, um lipoma, que é aquele tumor de gordura que muitas pessoas têm, acaba se multiplicando as células da gordura de forma um pouco mais acentuada, mas ele não cai na circulação, não dá metástase, não tem capacidade de atingir outros órgãos. Então é essa a diferença entre os tumores benignos e os tumores malignos. Quais são as características dos tumores benignos, ou seja, dos tumores que não são câncer? Basicamente, não se espalham, ou seja, não dá metástase, não invade tecido próximo. Às vezes você tem um câncer de estômago que invade o pâncreas, que é um órgão que está próximo. Mesmo assim, mesmo não tendo essa capacidade de metástase ou de invadir órgãos próximos, eles podem ser bastante grandes, eles podem crescer e formar massas tumorais muito grandes. Mas geralmente, quando a gente vai, opera, retira esse tumor, geralmente ele não recidiva, ou seja, geralmente ele não volta. A gente tem que ter claro algumas características que são consideradas entre células, diferenças, né, entre as células cancerosas e as células normais. Existem várias diferenças importantes, mas a principal característica do tumor maligno, que eu venho repetindo, é crescimento desordenado das células e capacidade de dar metástase. Outras diferenças são características de outras doenças. As células malignas são menos especializadas.
O que eu quero dizer com isso? Cada célula do corpo ela é especializada num tipo de ação. Você pode ter a célula da retina especializada em identificar a iluminação, você pode ter a célula da pele especializada na proteção, você pode ter a célula do epitélio do pulmão, que é especializada em trocas gasosas. Então, cada tipo de células ela tem uma funcionalidade. As células malignas não têm, basicamente, funções específicas nenhuma. Elas se modificam e acabam perdendo as características das células que elas foram criadas para poder fazer. O que eu quero dizer com isso? Um tumor do pulmão, feito de células do pulmão, vai adquirir células alteradas que não vão fazer trocas gasosas. Vai formar um tumor, vão se multiplicando, então não tem essa especialização. Uma outra característica é que as células malignas não respondem a essa morte celular programada, ou seja, não tem esse ciclo de nascimento, divisão, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e morte. Elas simplesmente se multiplicam e se replicam de forma descontroladas. Elas podem, além disso, fazer a indução de formação de vasos sanguíneos. Vamos supor que você tem aqui um tumor e esse tumor libera substâncias na corrente sanguínea em volta e cria novos vasos sanguíneos, que esses vasos sanguíneos vão fazer o quê? Eles vão nutrir esse tumor. Então, eles induzem a formação de vasos sanguíneos. Essa, inclusive, é uma característica que faz com que a gente possa tratar alguns tipos de tumor inibidores do crescimento desses vasos sanguíneos. Então, você inibe a formação desses vasos e isso tende a deixar esse tumor um pouco mais desnutrido e mais fácil de ser tratado. Outra coisa interessante do sistema das células malignas é que elas têm, de uma certa forma, grosseiramente dizendo, uma certa capacidade de se esconder no sistema imunológico. O que significa isso? As células alteradas produzidas no corpo, consideradas defeituosas, são identificadas e são destruídas pelo nosso sistema imunológico. No câncer, de alguma forma, isso não ocorre, ou seja, o organismo deixa de identificar e deixa de destruir essas células. E isso faz com que elas continuem se multiplicando e acabem se disseminando. Uma outra pergunta muito comum no consultório. Afinal de contas, o câncer é uma doença genética? Eu poderia dizer que sim, porque o câncer ocorre das alterações que ocorrem nos genes, ou seja, é uma alteração decorrente dessas alterações. Agora, o que causa essas alterações? Aí, nesses casos, eu posso dizer que o câncer não é uma doença genética, porque as alterações desses genes são causadas, a maioria das vezes, por fatores ambientais. Desde a publicação do Projeto Genoma, já se sabe que menos de 10% dos casos de câncer são diretamente relacionados à genética. E o restante, fatores ambientais. Não dá para você aceitar que alguém que tem a vida inteira para fumar, fuma durante 50 anos, desenvolve um câncer de pulmão, por exemplo, aos 70, isso aí é uma alteração genética que ele tem. Não é um fator ambiental. Ele acabou provocando isso por essa característica de fumar muitos anos e levou ao desenvolvimento desse câncer. Então, são coisas separadas, genética e ambiental. Obviamente, o fator ambiental influencia nos genes que vão sendo formados e levando às alterações que, no fim das contas, acaba levando ao tumor. As alterações genéticas que causam câncer, elas podem ser herdadas, mas elas podem ser causadas por fatores ambientais. Essa aqui é uma imagem onde a gente vê aqui as células normais e as células malignas, as células cancerígenas. A gente vê também que nesse ponto aqui ocorre uma alteração, um rompimento da membrana basal. O que significa isso? Seria a membrana que está separando as células dos vasos sanguíneos. E à medida que ocorre o rompimento dessa membrana basal, essas células sanguíneas, essas células cancerosas alteradas, podem cair na circulação tanto sanguínea quanto linfática, que a gente pode ver nessa outra imagem aqui, e acaba ocorrendo a possibilidade de disseminação para outros órgãos. Então vamos entender como é que o câncer se espalha. Para entender isso, a gente tem que entender claramente o conceito de metástase. Na metástase, o tipo de tumor metastático que acontece na metástase é o mesmo tipo do tumor primário. E por conta de não estar mais localizado, é uma doença de mais difícil controle. A maioria das vezes, não em todos os casos, mas a maioria das vezes, um câncer metastático já é considerado um câncer incurável. Existe, obviamente, casos que não é assim. Vamos entender melhor esse conceito de metástase. Eu tenho, por exemplo, um tumor de pele. E esse tumor é formado
por células específicas da pele. Vamos supor que esse tumor deu metástase para o pulmão. E a célula da pele cai na corrente sanguínea, cai na corrente linfática e chega no pulmão. E começa a se multiplicar. Começa a se multiplicar de forma desordenada e forma um tumor. Esse tumor não é um tumor de pulmão, ele está no pulmão, mas ele não é um tumor de pulmão, ele é um tumor de pele com metástase para o pulmão. Então, este é o conceito de metástase. Aqui nessa figura a gente pode ver, por exemplo, um tumor primário que se iniciou no intestino, no colo, ele cai na corrente sanguínea e atinge o fígado, ou seja, ele dá metástase para o fígado e pode atingir o pulmão, dando metástase para o pulmão. A gente pode ver claramente nessa imagem aqui que as células rompem a membrana basal, caem na corrente sanguínea e acaba atingindo outras partes do corpo, ou pelo sistema linfático ou pelos vasos sanguíneos. Existem algumas alterações teciduais, que não são câncer. Nem toda célula alterada é um câncer, mas algumas dessas lesões, dessas células alteradas, são consideradas lesões pré-malignas, ou seja, são lesões que vão evoluir para câncer se você não intervir ou se não mudar o fator que está levando a essa lesão pré-maligna. As principais alterações celulares que não são câncer são basicamente a hiperplasia e a displasia. A displasia é um conceito mais comumente conhecido, porque ela está muito associada, por exemplo, a lesões de colo de útero. Você tem a displasia de colo de útero, que são chamadas de neoplasia interepitelial. E aí pode ser displasia tipo 1, 2 e 3, que já é o câncer inicial. Quanto mais essa displasia é acentuada, maior a proximidade para a evolução para uma lesão maligna. Na hiperplasia, você tem uma divisão mais rápida das células. E essas células acabam se acumulando, se formando um espessamento, um aumento de volume dessas células. Mas as células continuam com um aspecto normal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você tem um calo na mão, você fez alguma atividade que irritou muito, ocorre um espessamento da pele, que é a formação do calo. No entanto, se você tirar um fragmento dessa mão, que é onde está esse calo, e você examinar no microscópio, as células dessa alteração estão ainda com aspecto normal de células da pele, diferente de um caso de câncer, onde as células estão alteradas, tem um aspecto diferente. Então, a hiperplasia ela pode ser causada por uma situação de irritação crônica. Já a displasia, você ocorre uma multiplicação, uma divisão mais rápida das células que acaba se acumulando e formando também o aspecto tumoral. Mas a célula já começa a ter um aspecto alterado, diferente da hiperplasia, que o aspecto da célula era normal. Quanto mais anormal a célula, mais chance de evoluir para câncer. Aqui a gente pode ver uma célula, um tecido normal, evoluindo para hiperplasia. A gente já vê que já começa a ter, olha aqui embaixo, as alterações da célula, já começa a ficar um pouco mais desordenada. A displasia, além da desordenação das células, elas já começam a ficar alteradas e no câncer ocorre uma alteração total das células, do aspecto das células, né? E aí, obviamente, acaba perdendo a função. Vamos falar um pouquinho sobre tipo de câncer. Quando alguém fala assim, fulano está com câncer, para mim não quer dizer nada. Eu preciso saber o tipo de câncer, a localização, o estadiamento. Por quê? Existem mais de 150 tipos diferentes de câncer. E o nome do câncer vai depender de qual órgão que ele originou. Você pode, por exemplo, ter um câncer de mama, você pode ter um câncer de intestino, um câncer de pulmão, mas em cada órgão pode surgir tipos diferentes de câncer. Por exemplo, você pode ter um câncer de mama, mas pode ter um carcinoma ductal, porque tem células ductais lá que reveste o ducto que passa o leite. E pode dar um tipo de câncer. Ou você pode ter um carcinoma lobular, que é um outro tipo de célula também, que tem na mama e que pode dar câncer. Na pele, por exemplo, você pode ter o carcinoma basocelular, você pode ter o carcinoma espinocelular, você pode ter o melanoma, ou seja, primeiro qual que é o tipo de órgão, depois qual que é o tipo de célula nesse órgão que está produzindo o câncer. A minha pergunta para você é o seguinte: sobre qual tipo de câncer você quer saber? Qual que é? Você conhece alguma pessoa que tem câncer? Alguém na sua família já teve câncer? Que tipo? Escreva nos comentários qual que é o tipo de câncer que te interessa, que eu vou fazer esse vídeo para você aqui e deixar aqui como conteúdo. Se você quiser saber sobre um tipo específico de câncer, pode ter certeza que em algum momento esse tipo de câncer vai estar aqui no canal. Então, até o próximo vídeo.